Bom, pessoal, a gente está aqui hoje com a Beth. Eu sou a Giovana, estudante de design de moda, segundo semestre. Esse é o Kel, também estudante de moda, segundo semestre. E, Beth, a gente queria que, antes de mais nada, você apresentasse, falasse seu nome, sua idade, de onde você é, qual a sua profissão, enfim, os básicos, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Beth. Eu tenho 31 anos de idade. Moro aqui em São Paulo. Sou formado em contabilidade, só que atualmente eu sou moderadora de conteúdo no TikTok. A gente conheceu a Beth através de uma indicação de uma amiga. Ela tem um podcast, né? Então, conta um pouco sobre a sua vida, que tá voltando agora, inclusive, quem quiser lá acompanhar, É Beth Beth Frank. France, tá lá no Spotify. Então, a gente queria saber um pouco da sua trajetória. A gente sabe que até alguns anos atrás você se identificava até como apenas como drag queen. E hoje você está já numa outra fase, você é uma pessoa gender fluid. Então, como você chegou nesse ponto assim, tipo, você foi se descobrindo e usando a arte drag para que você pudesse se expressar, ou como você está se sentindo, como você queria se parecer, porque a gente sabe que drag geralmente tem características muito femininas, né? Então, até, tipo, poder tirar esse rótulo e ser o que você quiser ser, assim. Como que você entrou nesse universo e chegou onde você se encontra hoje, assim? Em 2019, acho que uns 6 meses depois de ter saído da igreja, que eu fui da igreja, não me lembro de idade, assim, eu era muito novo, até mais ou menos uns 25, eu saí, quando eu cheguei na comunidade gay, eu percebia que alguma coisa dentro de mim tinha que sair, eu não sabia o quê. Porque eu acho que como eu me condicionei a ser muito masculino, eu percebia que algo faltava, sabe, ali. Eu queria ter aqueles trejeitos femininos, eu queria, sabe, dar close, mas eu não conseguia. E aí as roupas que eu vestia na época, eu comecei a ter, tipo, não faz sentido, não é isso. E aí um dia eu comecei a olhar, assim, acho que teve uma drag de RuPaul que falava sobre isso, né, de dela ter passado pela terapia de conversão sexual. E aí na hora que eu vi aquilo, foi por causa de RuPaul, mas foi por causa dessa Queen específica, só que eu não lembro o nome dela agora. Eu falei, meu, eu acho que eu vou tentar. Então eu comprei uma base da Tracta e uma sombrinha da Candice Berenice. Passei na minha cara e eu achei que eu era a coisa mais bela do universo, assim. Os meus amigos, tipo assim, nossa, arrasou. E eu fico assim, gente, eu era uma grande palhaça, porque era a coisa mais ridícula, mas é legal que você vê o incentivo dos seus amigos, né? E aí foi isso. Aí quando começou a pandemia, eu não sabia o que fazer, eu estava totalmente desempregado, assim. Eu me afoguei em drag. Então, todo dia me maquiava, todo dia fazia uma coisa diferente, ia testando coisas para entender aquilo. Só que as pessoas ficavam, a performance, você vai se performar, faz um lip sync, grava. E eu não me via nesse lugar de performer, sabe? Eu me via num lugar muito de entender tudo isso, né? Então, eu queria ter estudado moda, só que por causa da igreja acabei indo para a área de contabilidade. A igreja meio que me forçou a ter um trabalho masculino, então eu não pude estudar moda. E aí, quando veio drag, eu falei, meu, pera, agora eu posso explorar tudo que eu quis explorar, vestir tudo que eu queria vestir e não podia. E foi esse processo, então eu testava, e o sonho de colocar uma peruca, e você ter uma peruca longa, uma curtinha, e esse processo foi muito louco. Só que chegou um ponto ali na pandemia, que quando eu comecei o podcast com a Franci, que alguma coisa na minha cabeça já não se conectava. E eu pensava assim, meu Deus, e agora? Então, naquela época, eu achei que eu ia transicionar. Eu fiquei pensando muito sobre ser uma mulher trans. E eu comecei a reproduzir comportamentos da própria comunidade gay que eram muito tóxicos. Então, eu achava que como drag eu tinha que emagrecer muito. Eu achava que eu tinha que ter aquele beauty impecável, porque senão eu ia ser vista como uma gay de comédia, uma palhaça.
E aí, quando eu entendo meu gênero, eu começo a reafirmar todas essas coisas, sabe? Tipo, de eu tinha que ser muito mais magra, e na época eu estava acima do peso, que eu tinha que ter aquela identidade super, super feminina, tipo, na forma de vestir. Então, acho que isso meio que me confundiu, assim, no questão de style, sabe? Porque eu comecei a comprar tudo que era da Shein, assim, que era tudo muito feminino. E aí eu olhei para aquilo e falei, meu, não é isso. Não é isso. E aí foi na terapia que minha psicóloga ela perguntou por que que você tem que reproduzir esse estilo tão feminino? Por que que toda vez que é associado a uma imagem feminina precisa ser perfeito, magro, uma maquiagem impecável? Nem toda mulher é assim. E aí foi quando, através de drag, num outro podcast, que eu não vou também lembrar o nome, uma drag fala que ela se inspira na mulher que ela quer ser. E aí foi quando eu entendi que, na hora que eu fui fazendo a transição para um gender fluid, que eu queria ser isso, sabe? Uma mistura de tudo aquilo que eu sinto. Então, desde a galera lá de Tóquio, Harajuku, a galera, tipo assim, que eu vejo na música, desde o K-pop, J-rock, e todo esse inconformismo, assim, né? Então, é muito recente ainda esse entendimento de como eu uso a moda para reproduzir, né? Agora, sendo uma pessoa gender fluid. Queria que você explicasse pra gente, até para gente entender todo o contexto, assim, o que que seria uma pessoa gender fluid? Porque é uma pessoa que transita entre os gêneros, né? Isso. Então, o conceito de masculino e feminino, ele não é tão marcado assim. E se é de acordo com como você se sente, se é, tipo, você não se apega muito a isso, como que funciona para você? No começo, eu tinha muita dificuldade, porque hoje em dia a gente tem muitos nomes, né? Então, quando eu pensei que eu era uma pessoa não binária, eu olhava assim, porque não binária é realmente uma pessoa que não se conforma nem com masculino nem com feminino, né? Só que a minha apresentação para o mundo, ela fluía, vai de uma energia. Então, eu sigo essa energia. Então, talvez, né, não seja a forma mais correta e didática, só que tinha dias que eu acordava e eu falava assim, nossa, mulher, quero ser uma mulher, quero, sabe, tudo que me remete ao ambiente, o mundo feminino. E tem dias que eu acordo e eu quero só ser o Humberto, eu quero acordar, colocar minha roupa básica e trabalhar ou sair com os amigos. Só que foi um processo, assim, é doloroso porque confunde ainda a minha cabeça, porque no dias que eu tô com essa energia muito feminina, eu me questiono se ainda não devia transicionar. Só que aí quando eu começo a ficar muitos dias nessa identidade feminina, do nada dá sabe, uma virada, eu fico assim, nossa, mas eu não tô me sentindo nessa vibe, aí eu começo a usar minhas roupas masculinas de novo. Eu sei que isso não é tão importante quando se fala de gender fluid, né? Mas eu sigo essa energia, sabe? Eu vou seguindo o flow dela. Antes eu não respeitava, então que nem tinha dias que eu achava eu tenho que ser totalmente feminino, feminina, né? Então eu usava aquilo e tinha dias que eu saía na rua e falava, nossa, tô parecendo uma palhaça com essa roupa. E é isso, assim, agora eu acordo, quem tá ali eu visto, entendeu? Tipo, e tá ali eu aproveito o momento. E causa. Nossa, como causa. No metrô, então. E aí tem dias que agora eu tô tentando unir os dois mundos. Então tem dias que eu coloco todos os elementos de roupas que eu tenho, tanto masculino, feminino, e aí às vezes o rosto tá totalmente em estruturas femininas e o corpo, sabe, com roupas masculinas. Então é basicamente isso. Inclusive, tem uma coisa que você falou lá no começo, era que você não, mesmo se identificando com drag queen, você nunca fez performance, nunca nada com isso, né? E aí eu pra gente um pouquinho dessa diferença entre o universo drag, de expressão artística versus expressão de gênero mesmo, e o arte drag, ela influencia essa identidade, né? Que pode ser uma performance, mas ao mesmo tempo, às vezes não, enfim, queria que você falasse um pouquinho disso, e como isso começou com essa trajetória, e você vê isso hoje em dia. Qualquer pessoa pode fazer drag, né? Minha mãe pode fazer drag, meu pai pode fazer drag, então não tá atrelado ao gênero, né? Tá atrelado a quem quer fazer. Então é mais sobre uma persona. Acho que isso diferencia muito as pessoas que são binárias, trans, porque drag é uma persona. Então no final do dia você pode tirar a maquiagem e voltar a ser, tipo, por exemplo, um Humberto, né? Então, porque quando eu comecei,
tava no boom, assim, né? Eu não sei hoje em dia porque eu não acompanho mais tanto o RuPaul, mas Drag Race, no caso. Tava num boom, então sempre pautavam que drag era performer de lip sync. E só que não, quando eu entrei no mundo drag, eu não sei se por causa das pessoas que eu seguia, né, que sempre foram pessoas ali mais underground, mais artísticas, então eu sempre caí naquele lugar, tipo, da Hungry, do Fecal Matters, essas pessoas que, as próprias meninas que fazem Guiaro. Então, para mim, não deixa de ser drag, né? Por mais que não seja, é, ainda é uma performance, né? Só que é uma performance muito mais que leva essa questão de identidade, maquiagem e moda. Então, acho que limitaram muito o drag a lip sync, a, tipo, ir bater cabelo numa boate. Só que eu acho que drag, ela expandiu. Acho que sempre nasceu para ser essa expansão, né? Então, é muito de como você se veste. Tanto que no começo, eu não tinha roupa. Então, drag para mim era tipo eu sem nada e só de uma super maquiagem, né? E depois, quando eu comecei a ter roupas, foi quando eu entendi real essa questão, sabe? De que drag é uma expressão artística, sabe? Que eu podia estar com essa camiseta, que eu não lembro de que loja eu comprei, que é nacional, como agora, né? Que eu junto peças de roupa e ainda pode ser drag, né? Não é porque hoje eu não me identifico como drag que ainda não é uma expressão artística, né? Então, eu vejo que até o cosplay, né? Tem um pouco disso de drag, é uma expressão artística. É como uma Com certeza. persona mesmo, né? Como uma persona. Tem dias que eu me considero uma persona. Tem dias que quando me chamam de Beth, eu fico, eita, eita, como assim, Beth? Quem é Beth? Mas em 90% dos dias eu sou a Beth, né? Mas não sei, tem dias que eu saio desse lugar e eu fico assim, nossa, não, é Humberto mesmo, pra você. Que a gente vê que não é algo que é 100% do tempo, né? Que não é exatamente você tá ali naquele, não personagem, mas que você, naquela visão, naquela persona o tempo todo. Você ainda é Humberto, você, tipo, a drag está ali, mas não precisa necessariamente ter, tipo, se amostrar todo o tempo, né? Sim, eu acho que uma coisa legal na terapia é que, assim, eu era uma drag de quarto, né, que no caso seria drag de banheiro, e o exercício que minha terapeuta fez foi assim, você não é uma performer de balada, então o seu palco é a rua. Então vai. A primeira vez que eu saí assim na rua, eu não tinha nem medo de ser julgado, era de levar um tapão, primeiro, porque eu acho que eu exagerei muito na primeira vez que saí na rua assim. Só que depois que eu comecei a ter confiança, eu pensei que era melhor tomar um tapão pelo preço de ser quem eu sou do que viver como eu vivia. Que eu acho que o preço era muito maior de não ser a pessoa que eu sou, sabe? Então é sobre correr riscos, né? Vivendo em São Paulo, no Brasil. Teve um dia que um cara me deu nossa, um esbarrão tão forte que eu quase caí na escada ali de Pinheiros. E eu fiquei tipo assim, meu, tipo, se a peruca não tá colada, ela tinha caído no chão. Então, assim, são desafios, né? Tipo, tem dias que não é confortável, mas vale super a pena. E aí você estava comentando sobre algumas inspirações e referências que você tem dentro da comunidade queer, de pessoas que fazem drag, faziam drag, talvez de uma forma não tão convencional como a gente está, como o senso comum acha que é. E aí a gente queria que você falasse um pouquinho mais como foi quando você começou, essas pessoas que você seguia, que você acompanhava, se mudou ao longo do tempo, se você as suas referências hoje em dia, após a sua essa transição, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas inspirações mesmo. Antigamente eu me inspirava muito na galera de fora, né? Então tinha a Hungry, que tem aquela maquiagem impossível, que mexe com a simetria do rosto, né? Ela espelha literalmente essa questão do rosto. No começo tinha a Sálvia, só que a Sálvia foi uma das primeiras pessoas que me fez entender que
ser uma pessoa extremamente montada, maquiagem, Photoshop, essa coisa do esquisito, não necessariamente é drag, porque a Sálvia nunca se considerou uma drag. Tem o Fecal Matters também, né, que é um casal não binário, que eu piro demais na estética deles. Só não ando assim por causa de dinheiro mesmo, porque demanda muito dinheiro. E, e a galera de Harajuku, sabe, num geral, assim, e do J-Rock. Só que eu tinha muita falta, assim, de acompanhar a cena nacional, sabe? Porque acho que é muito. Eu acho que o Brasil ele tem pessoas muito talentosas, só que muitas vezes a gente não vê, sabe? Então, foi recente, assim, esse ano mesmo que eu comecei a ir atrás. Não foi fácil, porque eu não era inserido, ainda não sou inserido na cena de pessoas não binárias, gender fluid. Então, eu comecei intencionalmente procurar baladas, posições, e achei. E, assim, é maravilhoso, assim, é maravilhoso porque eu achei, por exemplo, a Olivia. Então, Olivia, tipo, justamente para fazer Olivia, ele é incrível, assim, ele é um artista, né, que expõe a sua arte aqui em São Paulo, e, e também tem essa questão da maquiagem, tem o Lau, tem a Nikele. Então, essas pessoas hoje da cena nacional me inspira muito mais. Bom, a gente está vendo um movimento na moda hoje que é algo mais unissex. Não é necessariamente o que um homem deve vestir ou que uma mulher deve vestir, tipo questão de saia, terno. Assim, a passos lentos, mas a gente vê uma mudança assim nesse cenário nacional de umas roupas mais tipo, quem quiser que use, sabe? Então você acha que a moda do futuro ela caminha para essas pessoas que não precisam necessariamente ter os estereótipos de gênero, ou tipo as drag queens e drag kings também, que eles reforçam esse estereótipo do tipo, não, vou exaltar o que é essencialmente feminino ou masculino, assim, essas características mais estereotipadas para que sejam acentuadas, assim. É que, assim, né, acho que drag, tanto drag king ou drag queen, é muito mais você entrar no espectro. E é tipo que você sente ali. Tudo bem que hoje ainda se tem muito esse negócio, né, de afirmar o feminino, de afirmar o masculino. Infelizmente a gente não tem assim na grande mídia, por causa de RuPaul's Drag Race, essas pessoas que não reforçam esses padrões, sabe? Então, eu acredito que, como a gente fala de moda, ainda mais agora, né, com a ascensão do Y2K, é muito comum as pessoas usarem, tipo, essas coisas assim lá dos anos 2000, e acho que não sei se posso estar falando alguma coisa errada, tá? Mas acho que talvez por ir nessas questões de brechó, e resgatar essas roupas, acaba que as pessoas têm usado realmente, assim, sabe, nessa fluidez, assim. Só que ainda vejo uma resistência muito grande, né? Porque hoje a gente também tem uma ascensão de uma moda que vem da galera da igreja. Então, elas reforçam esses padrões. E, então, assim, como hoje eles são meio que a grande maioria, assim, do Brasil, acaba que sufoca, né, esses grupos menores, assim. Então, e quando tem essa questão de usar o que é unissex, né, nem se usa mais essa palavra hoje em dia, é muito pessoas que têm grande e que recebem, né, todo o crédito, são essas pessoas que estão na grande mídia, né? Então a gente vê aí o João Guilherme, Bad Bunny, enquanto que quem abriu esse caminho, né, onde era só um canavial, foram os LGBTQIAP+, né? Então as próprias trans, as drags, elas abriram esse caminho, só que hoje quem leva o crédito é outra pessoa. Mas eu acredito sim que seja o futuro, e não sei qual futuro, mas eu acredito sim, porque acaba que acho que, assim, né? Eu vou falar por mim, que acaba assim, dessa pessoa que foi no gênero, acho que também é uma questão muito mais prática, vamos dizer. Porque, por exemplo, a Cotton Project, ela faz roupas que
seriam sem gênero. Então, acho que é muito mais fácil você fazer uma cartela de roupas que não tem gênero e vender para todo mundo do que você ter que criar, sabe, uma cartela para o feminino, uma cartela para o masculino. Então, acho que talvez até nisso o capitalismo vença, sabe? É uma visão minha, Sim. mas eu acho que isso vai ser totalmente uma questão mercadológica, muito mais do que o espaço para a questão de gênero. Uma curiosidade, assim, de coisas que você acha importante para o mundo da moda, assim, tirando essa questão do capitalismo que você já falou, a questão de mercado, coisas que você acha que são os próximos passos para a gente dar para chegar numa moda sem gênero, realmente inclusiva e realmente voltada para para o público mesmo, não pelo que o mercado, só o que o mercado tá achando que é mais barato, mais fácil de fazer. Então, uma questão das pessoas que estão ao seu redor, da sua bolha, do que você também enxerga que é importante a gente trazer no mundo da moda para construir esse futuro sem gênero. Quando eu comecei a acompanhar moda ali, bem novo, eu só acompanhava marcas que seriam as marcas de luxo, né? Alexander McQueen, Rick Owens. Só que hoje, quando eu vejo para tudo isso, eu fico assim, gente, talvez eu nunca vá ter essas coisas. E aí, sei lá, quando você vai numa Mamba Negra e tem exposição de roupas, de pessoas que vendem, tem muita gente incrível fazendo coisas incríveis. Eu acho que é um pouco, talvez, eu acho que seria impossível, né? Até porque hoje, por causa do TikTok, todas essas redes sociais, as pessoas entenderem, sabe? Que fora da rede social, fora do TikTok, existem coisas muito originais. Eu acho que falta a originalidade na moda, sabe? Desde que eu abandonei as roupas da Shein, eu junto a todas as roupas que eu tenho, tentando ser original, sabe? E não é fácil, mas eu acho que vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber que tá todo mundo Ctrl+C, Ctrl+V e vão tentar ser originais, até para chamar atenção, né? Mas eu acho que falta isso hoje na moda, a originalidade, até mesmo quando se fala de transicionar nos gêneros, né? Porque hoje em dia nada é muito original, é tudo muito. A gente está resgatando, sabe, coisas de outras décadas, por uma falta, acho que talvez, de criatividade, uma falta de explorar. Só que tem gente explorando, tem muita gente explorando. Eu, quando estava na ignorância, não via. E hoje que eu vejo, tem tanta coisa legal, tanta coisa que podia ser valorizada, mas não é, né? Até mesmo porque são pessoas que não têm acesso, né? Tipo, marcas de pessoas trans que as pessoas não têm, não conversam com metade do público. Então, eu acho que falta isso, a gente explorar mais o desconhecido, porque o desconhecido está sendo muito legal. Essa outra perspectiva é, enfim, fundamental até para o nosso trabalho como designers também. Sim, eu fico muito feliz porque acho que desde que quando eu comecei a minha carreira, tipo assim, né, de entender que eu sou essa jornada, eu tive muito medo, sabe? Muito medo porque são tantas coisas que passam pela nossa cabeça, tantas dúvidas que vêm. E foi um resgate, porque desde os 11 anos de idade eu queria muito ter esse privilégio da moda, de viver esse universo. E hoje, aos 31, não vivo ainda, mas desde quando eu comecei a esse processo de me desafiar, de me conectar com a moda como eu gostaria, cruzando realmente as barreiras do gênero, muitas vezes usando os elementos de drag, porque às vezes eu uso em maquiagem, tudo. Isso me possibilitou tanta coisa, porque, por exemplo, na Mamba Negra eu fui bem dragzona. E o Dudu Bertolini me viu e tirou uma foto minha. Então, Nossa, tipo arrasou. assim, não foi eu que pedi, ele viu e pediu, sabe? Sim. E já recebi propostas para, tipo, fazer cabelo em editorial. E hoje tá, tipo, aqui, sabe? Não é, para mim não é só, tipo, alunos de uma faculdade de moda fazendo um trabalho e me entrevistando, mas para mim é, tipo, essa ponte, essa conexão que eu sempre quis ter com a moda e nunca tive esses anos todos. E agora parece que eu tô tocando, tipo, são gotas,
Mas antes não tinha nada, era um deserto e agora são lutas. E eu fico muito feliz de ter sido indicada, estar aqui com vocês, porque moda para mim é algo muito importante. Espero um dia viver disso. Perfeito. Então, quero te agradecer, então, mais uma vez, muito obrigado por participar, por ter aceitado. A gente mal te conhece, já te admira muito, a gente tem muito pela sua pessoa. E deixa suas redes aí, fala seu podcast pra gente colocar lá no esse cortezinho na apresentação, o pessoal acompanhar Bom, também. Ah, tá. No Spotify é Beth e France. Nós ficamos no hiato de apenas 3 anos, porque a gente ficou confusos com o nosso gênero, não sabia se iríamos ir para Tailândia transicionar ou se a gente ia continuar sendo drag queen. Então foi só um hiatinho de 3 anos, e nas redes sociais é Beth com THLXL.